Oi, tudo bem? Mais uma vez aqui juntos neste programa que para mim é muito especial porque você está sempre aí do outro lado esperando e fazendo acontecer também. Como é bom ter a sua companhia. Como foi o seu final de semana? Como foram os seus últimos dias? Como tem vivido? Coisas difíceis às vezes nos acontecem, não é? Mas também momentos alegres. E que tal hoje pararmos um pouquinho para sermos gratos pelas coisas que nos acontecem e às vezes passam despercebidas? Que tal hoje ser grato pelo que você tem, em vez de ficar muito concentrado naquilo que você não tem, naquilo que você deseja muito e ainda não chegou? Mas por agora, o que você tem que pode dizer, meu Deus, muito obrigada? Você tem saúde? Agradeça. Você tem família? Agradeça. Você tem um trabalho? Agradeça. Agradeça pelo pouco ou pelo muito que você tem. Às vezes, somos mais infelizes pela ingratidão do que seríamos mais felizes sendo simplesmente gratos, nos fazendo perceber e dar mais valor àquilo que nós temos, em vez de colocarmos os nossos sonhos, os nossos planos, o nosso futuro todo como sendo aquilo que vai nos trazer a tal felicidade. E deixamos passar o momento de agora. Pode ser até uma fala muito simplista, mas é uma fala que é verdadeira e se faz muito presente na vida daqueles que param um pouco e olham para o agora e conseguem enxergar as coisas boas e com isso fazer uma leitura mais positiva da vida. Lembra daquela palavra de Jesus quando ele diz que quando o nosso corpo enche-se de luz, tudo mais é iluminado, quando os nossos olhos enxergam a luz, a vida fica mais plena. Então vamos lá, olhe para a vida com um pouco mais de boa vontade do que você tem feito até agora. Olhe com um pouco mais de boa vontade e veja os resultados. E hoje, agradeça a Deus pela vida, agradeça a Deus por este momento, agradeça a Deus pelas coisas que você pode, olhando ao redor, sem muito esforço. Posso dizer para você, sem grandes esforços, nós conseguimos, com o mínimo de boa vontade, ver aquilo pelo qual nós podemos agradecer. Louvado seja Deus por este encontro de hoje. Obrigada por sua companhia. Eu agradeço a Deus por este momento. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre paternidade. Nós vamos fechar um ciclo de uma série de programas que fizemos com a temática quando a mãe faz mal, quando a esposa faz mal, quando a sogra faz mal, quando tantas vezes fazemos mal. Hoje nós vamos falar sobre quando o pai faz mal. E em toda essa série, quem esteve presente aqui com a gente foi a terapeuta de família Isabel Passos, que volta aqui comigo para fechar esse ciclo. Bem-vinda, bom tê-la aqui mais uma vez. Muito bom estar aqui novamente para fechar esse ciclo do mal, como você E vamos chamou. abrir um ciclo do bem, né? Vamos abrir o ciclo do bem agora, mas é um prazer estar aqui para fechar exatamente com essa função dentro da família que é tão importante para a saúde do sujeito, para a saúde da família de um modo geral, que é a figura paterna. Que Então, ótimo. hoje, quando o pai faz mal. Vamos lá. Bem-vinda também, minha amiga Maria de Lourdes, conhecida também dos meus amigos ali de casa, mas como sempre o público está se renovando, um beijo para você que está acompanhando há pouco tempo aqui o consultório de família. Seja sempre muito bem-vindo. Maria de Lourdes, bem-vinda você também. Obrigada, é um prazer estar novamente aqui, depois de uma longa É data, né? verdade. Nós estamos meio desencontradas de horário, mas é um grande prazer estar aqui. Muito bom. Meninas, então por onde a gente começa essa história de quando o pai faz mal? Vou começar com você, Isabel. Quando a gente apresenta um tema, parece carregado de negativo, né? Quando o pai faz mal, mas o tempo inteiro a gente está querendo só fazer um contraste do valor que tem quando o pai faz bem. Mas esse tema, quando você me propõe, você quer dizer exatamente o quê? Primeiro, a gente precisa entender que a ausência da figura paterna, a falta de saúde na figura paterna, está envolvido com uma série de problemas nas crianças e nos adolescentes. A gente precisa entender de cara isso. Que, inclusive, a fragilidade na autoridade parental está ligado diretamente com sintomas muito sérios que são apresentados pelos adolescentes. Então, a gente parte daí. Esse faz mal do pai, ele começa, às vezes, pela ausência. Essa ausência ela pode acontecer ou porque esse pai nunca assumiu essa paternidade, ele nem tomou conhecimento da existência desse filho, e essa criança teve que crescer, teve que se tornar adolescente, jovem, sem essa figura, sem essa referência, que essa é a ausência mais extrema.
ou ausente, porque houve uma alienação parental, ele era presente, mas o casamento acabou. E aí a esposa, a ex-mulher, pratica alienação parental e separa essa criança desse pai. Isso também é uma forma muito comum, infelizmente, hoje de acontecer, tanto é que foi transformado em crime. Alienação parental hoje é crime, quando comprovado. A mãe pode perder a guarda dessa criança, ou o pai, quando pratica alienação parental. Geralmente a alienação é praticada pela mulher em relação ao pai. Como né? uma forma de vingança, Como uma forma de vingança. Os filhos se tornam realmente uma moeda de troca. Né? Uma forma de você, da mulher, atingir o marido. Sem se dar conta de que está atingindo o filho. Do mal, muito mal que causa a essa criança ou a esse adolescente. Essas são duas formas graves de ausência da figura paterna. Uma outra forma de ausência, que também é muito comum, é a ausência causada por excesso de trabalho. Né? Pais, por exemplo, eu conheço situações em que o pai viaja muito, ele é forçado pelas circunstâncias a viajar muito, o trabalho dele é de viajar. Então, essa ausência acaba trazendo muita insegurança, muita ansiedade para essas crianças. São crianças que podem manifestar desde uma depressão, a uma agressividade na escola, um comportamento de retraimento. Então, ele vai apresentar um sintoma de alguma maneira. Dificilmente, essa criança vai passar incólume, vai passar indiferente à ausência desse pai. Né? Ele vai sentir de alguma maneira. Né? Até por entender, Darley, de que é a figura do pai que traz essa separação, que começa a construir a autonomia dessa criança, a separar ele da mãe. Então, o pai entra nesse corte, o pai tem essa função de entrar nesse corte para ir tornando esse indivíduo autônomo. Quando isso não acontece, esse sujeito vai ficando possivelmente mais simbiótico com a mãe, o complexo de Édipo não vai fechar, ele vai perdurar, o que vai trazer uma série de problemas para ele na adolescência, na juventude e na sua vida adulta. Muito bom, esse é um panorama geral do tema do programa de hoje. Maria de Lourdes, o que dizer do tema quando o pai faz mal? Esse é o lado da ausência, né? Agora tem o lado da presença desse pai fazendo mal. Né? Okay. Esse pai pode ter uns ciúmes em relação a mãe e filho. Né? Esse pai pode achar que perdeu um lugar, perdeu o lugar de valor dele na hora que essa criança entra na vida do casal. Né? Esse pai pode vir com um modelo pronto de educação. Eu vou criar meu filho conforme meu pai me criou. E esquece que o século é outro, os anos se passaram, o comportamento do seu filho é completamente diferente do seu. Né? Há uma genética que não está sendo respeitada. E por aí afora. Às vezes, esse pai, ele tem presença, mas ele tem uma presença maléfica, ele tem uma presença autoritária, excessiva, e aí ele faz mal. Muito bom. Vejam a boa companhia para a boa conversa de hoje, Maria de Lourdes e Isabel Passos aqui no programa, além da sua contribuição. A Isadora, por exemplo, ela diz: excelente tema. Pais que dão tudo e permitem tudo também, nem sempre o fazem por amar demais. Muitas vezes é porque chegam cansados do trabalho, não querem ter mais trabalho, preferindo ceder para que possam ter seu momento de descanso. Outras vezes é porque não conseguem dizer não, e ela vai descrevendo. Vocês de casa também têm ideia do que se trata quando o pai faz mal? O que aconteceu ou acontece com você? Qual é a sua perspectiva sobre esse tema ou sobre a paternidade? Participa aqui com a gente, deixa o seu recadinho na nossa página facebook.com/consultório de família.nt e aparece aí no seu vídeo, consultoriodefamilia.nt. O que mais dizemos então? Primeiro, acho que também agora dizer que é importante saber que quando nós estamos falando para um universo tão grande de pessoas, a gente sempre fica num temor de gerar uma certa culpa, né? Está se sentindo culpado, ai meu Deus. Como que a gente trabalha isso? Entre aprender, discernir, verificar onde errou, para que a gente continue avançando
nesse tema para que a gente não deixe as pessoas ali do outro lado muito angustiadas, a não ser aquela angústia que produza um movimento de crescimento, de aprendizagem. O que a gente diz, por exemplo? Porque a gente está tocando numa coisa muito delicada, né? Em filhos, no coração de filhos e no coração de pais. Então, Narleide, essa questão é muito bom que quem está nos vendo nesse momento faça uma diferenciação mesmo entre o que é culpa e o que é responsabilidade. A culpa, quando você ouve uma coisa e ela mexe com alguma questão sua e ela te traz culpa, ela só vai te estagnar, ela vai te paralisar, não vai te tirar, não vai fazer você tomar uma atitude, não vai te tornar proativo. É importante que se escute, eu acredito, eu vejo as coisas da seguinte maneira. O programa traz uma discussão geral, não dá para a gente aprofundar, o tempo não dá para a gente aprofundar, mas quem está vendo agora, ele pode pensar o seguinte, poxa, isso aqui não encaixou na minha realidade, mas aquilo que foi dito encaixou. E aí, o que eu posso fazer? Assumir a responsabilidade. Em que momento que eu agi assim e o que eu posso fazer para agir diferente do que eu tenho agido até agora, não é? Essa questão, por exemplo, que Maria de Lourdes trouxe a respeito de uma presença que é maléfica. É muito interessante se pensar que existem pais que são presentes ausentes. E a ausência dele não passa só pela ausência como pai, passa pela ausência como homem. É aquela figura que não é proativa e que não toma uma atitude dentro de casa. Para a mulher que acompanha esse homem, não é fácil assumir a postura de homem e de mulher ao mesmo tempo. Ela tem que estar tomando decisões porque ele se esquiva. Ele se esquiva na questão do trabalho, ele se esquiva na questão das decisões. Ele se esquiva na questão da educação dos filhos, ele transporta para essa mulher toda a responsabilidade da educação. E isso vai sobrecarregando. A primeira coisa que acontece é uma mulher que vai se sentir extremamente sobrecarregada. Ela vai se sentir com uma responsabilidade muito grande, ela não vai dar conta. Lá no Nordeste, Maria de Luz, eu não sei como é a tua realidade, se você conhece, mas o jumentinho, quando você coloca muita carga em cima do jumentinho, ele abre as pernas. Então, tem um monte de mulher sobrecarregada que vai abrir as pernas, ela não vai aguentar o peso, não é? E essa criança vai ter uma referência da figura masculina muito fragilizada. Porque, assim, sendo menina ou menino, não importa o sexo, ela vai precisar, para a saúde emocional dela, ela vai precisar de uma figura masculina forte. Ela vai precisar ter essa referência. E quando esse pai é presente ou ausente, a gente fica sem saber, às vezes, quando a gente se depara no consultório com essas situações, a gente fica sem saber até julgar e dizer assim, o que é pior? Se é o camarada estar completamente ausente, nunca ter aparecido, ou ele aparecer e se comportar dessa maneira doentia. Porque, assim, o efeito vai ser funesto de qualquer jeito. Tanto com ele ausente completamente, quanto com ele presente, se comportando dessa maneira, tá? Então, é muito interessante. Mas, às vezes, é até mais agressivo quando está e não dá conta de Quando ser está pai, e não né? dá Por conta. conta das palavras que marcam, por conta das atitudes, por conta da opressão que produz ali naquele ambiente. É mais ou menos assim também quando você fala dessa presença maléfica, né? Exato, são as ações que vão gerar na criança uma estrutura, ou de ódio, ou de copiar o modelo. É o que você diz, os dois são maléficos, entendeu? Ou, né, eu detesto, eu jamais quero ser igual ao meu pai, então ele foge, não aceita a figura do pai, ou ele copia e é mais um, né, que vai criar um peso na sociedade. E hoje em dia, né, como as mães criam os seus filhos homens, né, como um trunfo para ela, principalmente se esse filho é o caçula. Né? Se os outros já foram, se os outros já se resolveram, aí fica o coitado do caçula que vai falar, é esse que vai me amparar, entendeu? É esse que vai segurar a minha velhice. E aí ela segura esse filho como um filho do colo, e ele entra num casamento como um menino, entendeu? Como um menino inseguro. E aí, qual é a escolha dele de mulher? Parecida com a mãe, que vai protegê-lo, que vai cuidar dele. E aí, só que ao passar dos anos, a carga dessa mulher fica muito pesada, porque o casamento é para sempre, e esse é o grande problema, né, do casamento, é para ser
para sempre, Exato. e aí ela vai arriando, entendeu? Porque ela pensava que era um apoio inicial do casamento, né, e que o amor transformaria tudo, e esse homem chega nessa condição de ser filho dentro desse lar. E Entendeu? isso que a Maria de Lourdes está trazendo, por exemplo, em relação à mulher. Uma mulher que foi criada num ambiente onde o pai ou era adúltero, ou era alcoólatra, ou ele era agressivo, a possibilidade dela reproduzir esse padrão na relação conjugal dela é muito grande, porque o modelo de homem que ela teve foi esse. E ela reproduz de um movimento involuntário e inconsciente. E quantas vezes já aconteceu da mulher, ela casa com o primeiro, ela reproduz o modelo do pai, tá? E aí ela não aguenta o casamento, ela se separa e ela se une num novo casamento e ela reproduz de novo. E por que isso acontece? Porque o padrão interno não foi elaborado. Não foi trabalhado, essa mulher não fez terapia, ela não se deu conta desse padrão e ela repetiu esse padrão. E quantas vezes ela estabelecer uma relação com o sexo oposto, ela vai ter uma possibilidade maior de reproduzir esse modelo de homem que ela teve com o pai. Tá? Ok. É muito sério essa situação. O pai faz mal, vivo, morto, presente, ausente, porque ele serve de modelo. Uau! Mole não, é um mistério, um presente, é um privilégio ser pai, ser mãe, mas tem um grau de responsabilidade muito grande e é muito necessário que a gente olhe para essa responsabilidade, ao mesmo tempo sem dispensar todo aquele encantamento que a gente tem pela família, pela maternidade, pela paternidade, mas não perdendo de vista de que nós temos diante de nós filhos que vão requerer modelo, que nem sempre nós somos esse melhor modelo, e nós vamos reproduzir o quê nesse indivíduo, nesse homem, nessa mulher, ainda menino, ainda menina. É para fazer você pensar no programa de hoje, quando a paternidade faz mal, quando o pai faz mal à família. Olha a seguinte história. Casada há 18 anos, 4 filhos, durante 15 anos apanhou por diversas vezes do marido e a maior parte das vezes na presença dos filhos. Esse pai agressor, este homem agressor para esta mulher, dá um outro tema de programa e nós falaríamos isto bastante e devemos fazê-lo inclusive outras vezes. Mas quando esses filhos viam o pai agredindo a mãe repetidas vezes, o que pode acontecer no universo que são 4 indivíduos diferentes, 4 crianças? O que pode ter acontecido? Dá para a gente levantar algumas hipóteses? O que esse mal produzido pela violência de um pai contra a mãe de 4 crianças pode produzir? Vamos aí dividir em 4. Ok. Né? Primeiro filho cria o ódio, né? Mortal pela figura paterna. Né? O segundo filho se encolhe na vida por medo da figura paterna. O terceiro filho poderia achar que a forma de amar uma mulher é aquela, porque essa mulher está sofrendo agressões e não sai do lugar. Ela simplesmente sofre e no dia seguinte está tudo normal. Ela está cheia de hematomas, ela chora, mas nada acontece naquele lar. Então, ela passa a ideia para o filho ou para a filha que é normal. Casamento é isso. Então, de vez em quando, ou de vez em sempre, você apanhar do marido é uma forma de amor. É isso que essa leitura que essa criança pode estar fazendo. Exatamente. E o quarto pode fazer fuga, entendeu? Fuga da realidade ou de homem que ele é, né, porque ele não aceita a figura de homem, é muito agressivo para ele ser um homem. E se for uma menina? Para copiar. Se for uma menina, ela vai automaticamente buscar um homem extremamente passivo, né, que passe longe da imagem do pai, e aí ela vai sofrer essas consequências, né, de carregar o peso todo do casamento, ou ela vai escolher a figura, entendeu? Mas não porque estava certa, para ela consertar a figura. Entendi. E eu acho que é importante dizer, inclusive, Maria de Lourdes, que, assim, quando se trata de ser humano, a gente não pode
Não é feito caldo de cana, que a gente enfia a cana de um lado e sai o caldo do outro, não é? A coisa é muito dinâmica, porque lida com a questão do sujeito, a autonomia e a autoria do sujeito. Então, pode ser que, como diz um poeta, não se aveste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Não é? Então, pode ser que no caso dos 4 filhos aí, esses 4 manifestem essa situação que Maria de Lourdes trouxe, mas não tendo o quarto, vamos inventar, não tendo o quinto, vamos inventar um quinto, pode ser que esse quinto simplesmente não apresente nada disso e faça uma escolha diferente para a vida dele, entendeu? Nós temos Porque serviu de aprendizado porque aquilo. serviu de aprendizado, porque olhou e disse, eu não quero isso para a minha vida, tá? Então, é muito importante que se coloque os filhos nessa situação do sujeito, porque se eu coloco o tempo todo na situação de vítima, esse sujeito que está nos escutando agora e que teve esse pai, que deu essa referência, ele vai se esconder atrás dessa moita e vai carregar para o resto da vida a desculpa de que ele é assim, de que o casamento dele é assim, porque ele teve o pai como modelo. E aí eu tiro a autoria do sujeito, e esse sujeito tem que assumir a autoria da própria vida, não é? O sujeito não vai poder ficar se escondendo o tempo todo atrás dessa história de dor da mãe, de submissão, de violência, de álcool para ser esse ou aquele. Ele tem a escolha. Então, pode ser que apareça um desses 4 que simplesmente não manifeste, não reproduza esse comportamento. Inclusive, os números, a estatística diz que a cada 100 casos, 70 reproduz, mas tem 30 que não reproduz. E a gente precisa considerar esses 30 como um número considerável, como um número real. Apesar de que, não se aproveitando disso para dizer, fiz mesmo e não vai dar em nada. Olha aí, a doutora falou que 30% não dá em nada. Isso não significa que dê a você o direito de arriscar uma vida e uma oportunidade de um filho ser feliz. Você já parou para pensar no seu papel de pai? É de fato um bom pai? Aí você pode me dizer assim, sim, sou um bom pai, saio para trabalhar todos os dias e no final do mês todas as contas estão pagas. Estamos falando disso, meninas? Ser pai é apenas o mantenedor, o pagador de contas. Nós estamos querendo falar neste momento principalmente de ser gente, de ser pai, de ser homem e de ser presente na sua melhor condição, naquilo que você pode oferecer de melhor. Claro que erraram com você, é possível que seu pai tenha errado com você e você não tenha o melhor modelo de pai. Mas essa palavra que você trouxe agora há pouco a respeito da autoria da própria história faz toda a diferença também, né? Darleide, e assim, vamos pensar nesse pai que acha que é provedor e que, ao trabalhar, ele está assumindo o papel dele, mas é preciso chamar essa mãe, sabe, para uma função, porque a autoridade paterna, a figura paterna, é uma instituição social. A mãe, ela se faz mãe biologicamente, o pai não. Ele se faz pai socialmente. Essa figura é instituída pela mãe. Então, as mães que assumem toda a carga de cuidado e educação dos filhos também estão prejudicando a figura paterna. Porque aí esse camarada, ele desenvolve a paternagem nesse casamento pensando que o papel dele é o de ser provedor. E ele não assume o papel psicológico, o papel social dentro de casa como figura paterna. O dizer não cabe sempre à mãe, quando na realidade o dizer não saudável cabe ao pai. É ele que entra com a figura do limite. A criança, toda vez que chora, o que a mãe faz? Bota no peito. Quem é que começa a dar esse corte nessa relação com a mãe? De todas as vezes que a criança se sente ansiosa, ela traz para o peito, acolhe a criança e a criança para com a ansiedade. Ela tem o desejo satisfeito. Mas quando esse pai começa a entrar dentro dessa relação e na hora que a criança chora, a criança não está com fome, esse pai vem, pega, nina e trata de uma outra maneira, esse corte vai sendo estabelecido. E essa separação vai acontecendo, essa autonomia vai acontecendo. Saudavelmente. De forma saudável. O pai vai assumindo essa figura que é social. Portanto, a mãe, ela tem uma responsabilidade muito grande na construção dessa figura paterna saudável. Ela precisa puxar o camarada para perto. Ela precisa ir instituindo essa autoridade.
É a participação da mulher aí. Não dá para fazer a família ser equilibrada numa perna só, né? Tem que estar caminhando ali, homem e mulher, pai e mãe. E aí depois, no próximo bloco, eu quero falar um pouquinho com vocês também, ainda na continuidade dessa última fala, quando essa mãe desautoriza esse pai de ser pai, né? Que acontece muito também. Talvez tenhamos falado nisso até em algum aspecto, num dos programas que fizemos, como, por exemplo, quando a mulher faz mal, quando a mãe faz mal, é bem possível. Mas eu acho que cabe aqui novamente, só para a gente deixar claro para você, pai e mãe que está assistindo, que as coisas acontecem ou devam acontecer dentro de casa em comum acordo. Coisas que vocês deveriam resolver à parte, não à frente dos filhos, para que um filho não olhe para o pai ou para a mãe e faça uma leitura. Este é bom e aquele é mau. Ou aquele é bonzinho e aquele é muito mau. Não, mamãe, o papai não. Será que não é você, mãe, colocando esse pai contra o seu filho? Será que você também, pai, não está se vitimizando na frente do seu filho para então colocar a sua mãe numa situação indevida? Coisas para a gente pensar, não é? Então, o nosso intervalo é bem rapidinho. Deixa eu mandar um abraço para a gente que nos acompanha lá da Suíça. Isso mesmo, a Janaína Gregório Brise, ela mora na Suíça e ela disse que não perde um programa desde que o conheceu. Parabéns para toda a equipe. Novo Tempo, Darleide, com as convidadas mais que especiais para vocês. Que bonitinhas. Beijo para você, Janaína. A Jane, para mim o pai faz mal pela ausência, ainda fazendo referência àquele primeiro momento quando vocês trouxeram o tema. Tema muito interessante, amo a Isabel, ela é ótima conselheira, uma bênção, um instrumento nas mãos de Deus. Um beijo para Maria de Lourdes também. Que ótimo! Tereza Raquel, toda segunda é dia de ficar, que antecipo tudo para poder acompanhar o programa. Que coisa mais gostosa, gente. Beijo. Amélia, você tem beijo para mandar, né? Para umas amigas. Por onde você andou nesses últimos dias? Então, eu quero mandar beijo para a igreja de Primavera, a primeira igreja batista de Primavera do Leste, no Mato Grosso, que foi assim maravilhoso estar com todos eles lá, não é? O pastor Carlos Alberto, a irmã Ana Paula, um beijo bem grande para vocês, eu estou com saudade de vocês. Também para a igreja, a primeira igreja batista de Jardim Paulista, na Grande Recife. Um beijo para o pastor Sérgio, para a irmã Renildes e para todos os irmãos de lá. E esse final de semana, eu estive na igreja de Tijucal, em Cuiabá. Eu quero mandar um beijo para todos vocês, para a Leiliane, para a Mariane e, de modo muito especial, para o irmão Xavier, que mandou um beijo para você. Diz que toda segunda ali assiste. Que Um irmão ótimo. muito carinhoso. Um beijo para o senhor, meu irmão. Foi um prazer estar aí na igreja de Tijucal. E eu quero mandar um beijo também todo especial para a Marta, mãe de Hanna, a melhor amiga da minha filha, que Marta sempre assiste também o programa. Um beijo para você. E um beijo para Francisco e toda a família dele que está lá em Salvador. Então, um beijo para todo mundo, um beijo para meu Maravilha. marido, para meus filhos, para minha mãe que está assistindo. Que ótimo. Deixa eu aproveitar para mandar um abraço também agora, porque depois do intervalo tem mais, para a Igreja Adventista. Um beijo para Isabel, da Igreja Adventista do bairro São José, em Campinas. Quem manda é o pastor Ivan Fidelis. Um abraço para você, Ivan, também. A todos os amigos queridos que estão aqui na nossa companhia, na sintonia. Nosso intervalo é bem rapidinho, já voltamos aqui com o tema Quando o Pai Faz Mal. Até já. Alguns recadinhos. O primeiro deles, que você tem à disposição, a revista Família Feliz, que nós queremos mandar para você de presente. Família Feliz, como você faz? Entra no nosso site, novotempo.com/consultório de família, e então ou consultório, e você vai então preencher um cadastro que temos ali à sua disposição, e então nós vamos mandar para você de presente a revista Família Feliz. Tem tudo sobre relacionamento, certo? Quero mandar um abraço muito especial para umas meninas lindas com quem estive nesse final de semana, lá em Mariana, pertinho de Ouro Preto, que tive imenso prazer em conhecer aquela cidade, é tão bonita, histórica. Amei estar ali nesse final de semana com todas vocês, meninas. Um beijo para você, Aline, para toda a equipe que organizou esse evento aí. E nós estávamos hospedadas num lugar também muito lindo, Retiro das Rosas, e ali eu conheci a irmã Rosita, é uma freira que cuida daquele lugar. Muito obrigada pelo carinho, e ela conversava comigo, assim, me tratando pelo nome, com tanto carinho, irmã Rosita, uma senhorinha
linda. E um beijo, foi muito bom estar aí com vocês nesse lugar tão bonito. E todas vocês, gente, vocês me deram vários bilhetinhos com vários nomes para mandar beijinhos, mas não dá tempo. Tem um daqui a pouquinho em especial que eu vou citar, porque eu preciso. Além da Leonice, essa é uma moça lá de Feira de Santana, melhor dizendo, Cabo de Santo Agostinho, que eu já estava devendo esse abraço há um bom tempo. Ela fez um trabalho para mim, um presentinho para mim, com as próprias mãos, assim, de tão lindo que ficou. Muito obrigada, uma cesta de pão linda, muito obrigada. Mas enfim, meninas, foi muito bom estar com vocês. Pastor Graciliano também, professor Graciliano, com quem estive, um abraço, obrigada pelo seu carinho. Vamos ao longo do programa lembrando de mais pessoas aqui no programa, inclusive de uma menina de 8 meses de idade que está precisando fazer um transplante lá em Minas Gerais, mas está com uma certa dificuldade para encontrar o doador e a gente precisa fazer um movimento. Eu vou deixar na página do Face a história dessa menina para a gente ajudar. Ela está com leucemia, a Lorena Bárbara de Minas Gerais, de Conselheiro Lafayette, precisa de ajuda. Vou deixar lá as informações porque é uma coisa muito gostosa, assim, e dá uma dor na alma quando a gente vê crianças sofrendo, mas que Deus nos ajude a ajudar a quem precisa, não é? Se você ainda não é doador de medula ou mesmo de sangue, cadastre-se na sua cidade, faça esse bem. A Igreja Adventista trabalha com essa campanha todos os anos, durante o ano inteiro. É a campanha que chama as pessoas a fazer parte dessa corrente de ajuda e fé. Participe você também, onde você estiver. Vamos continuando aqui a nossa conversa com Maria de Lourdes e a Isabel sobre o tema Quando o Pai Faz Mal. Perguntei para você, Isabel, para as duas, antes de ir para o intervalo, a respeito desse tema, mas ainda querendo pensar o aspecto de quando a mãe faz a figura do pai aparecer má. Quando, por exemplo, você lá no início falou a respeito da alienação parental, etc. Mas e quando essa mulher também desautoriza esse pai? Ela tira a imagem desse pai frente aos filhos, ela está fazendo que a figura do pai faça mal, né? Então, na realidade, Darleide, uma coisa que as pessoas precisam entender é que a autoridade parental ela é constituída por dois. Ela não pode ser constituída somente de um, ela é constituída de dois. E assim, precisa haver, os filhos precisam perceber que há uma unidade nessa autoridade parental. De que se eles pedirem uma coisa a um, a resposta de um será a resposta do outro, ainda que esse outro não concorde com a resposta desse um. Então, o pai deu uma ordem para um filho, deu um castigo para o filho, e a mãe, que na maioria das vezes é muito flexível, é mais doce, ela é mais amolecida, e ela fica com pena do filho, e ela vai lá e tira e desfaz o castigo que foi dado, a disciplina que foi dada, ela está destruindo a autoridade parental. E ela só vai se dar conta da seriedade dessa atitude quando essa criança entrar na adolescência, que os sintomas disso começarem a aparecer. Então, é muito importante que a ordem seja respeitada. É interessante, inclusive, também pensar, Darleide, o seguinte, tem mãe que, por exemplo, coloca também o pai no lugar do ruim. Em que sentido? Ela passa o tempo todo em casa com essa criança. Quando a criança faz alguma coisa, ela não está tendo autoridade sobre essa criança. Então, ela começa a usar a figura do pai, que começa a ficar muito grande, sabe? Para amedrontar esse filho. Então, ela vira para o filho e diz, olha, quando o seu pai chegar, você vai ver. Sabe o que ela está dizendo para ele? Ela está dizendo para ele, meu filho, o negócio aqui é o seguinte, aqui funciona assim. Eu, cachorro e cocô, somos tudo a mesma coisa. Quem manda aqui é seu pai. Então, essa criança vai primeiro crescer com medo do pai. A figura do pai vai parecer sempre muito grande. E a figura da mãe vai parecer sempre aquela que ele controla, que ele domina, que ele, sabe, que ela não vai ter autoridade sobre ele. Então, é preciso haver uma unidade nessa autoridade parental. Por outro lado, temos aí um outro extremo, que é aquele pai que quando o filho erra, ele passa a mão na cabeça e esconde. Ele evita que essa criança sofra as consequências. Ele não deixa a criança pagar pelo que fez. Mas isso não parece cruel? Não.
Você já viu que Deus, Ele nos ama, Ele cuida da gente, não é? Ele livra a gente do mal, mas quando a gente toma uma decisão, Ele nos perdoa, a gente tomou a decisão errada, Ele perdoa a decisão errada, mas Ele não livra da consequência. A gente vai sofrer uma consequência. Você acha que Ele não vai perdoar um jovem que tomou a decisão de engravidar uma moça no seu casamento? E eles se arrependem e se arrependem e pedem perdão a Deus, Deus vai perdoar. Mas Deus vai livrar da gravidez. Pois é. Vai livrar dele ter que assumir a paternidade, dele ter que assumir as consequências dessa moça, ter que deixar os estudos, ter que meter a cara para trabalhar, sofrer prejuízo, porque fez uma escolha errada, não é? Então, o pai precisa fazer isso. É muito triste você ver na televisão hoje pais que, na tentativa de atender o desejo do filho, acaba fazendo coisas que aquele pai que compra o que não pode quando ele é pequeno, ele vai numa loja, ele vê um brinquedo que está além daquilo que ele pode, mas ele tira de onde não tem para dar o brinquedo para a criança. É o mesmo pai da Arleide, que quando esse menino cresce, chega no vestibular e não consegue passar no vestibular, é o mesmo pai que na cara dura vai comprar o diploma do filho. Vai fazer aquilo que ele não pode. E ele vai ensinar o filho que na vida sempre vai ser assim. Só que ele se esquece de uma coisa: um dia ele vai morrer. Um dia esse pai morre. Esse que ampara da queda. Esse que protege da consequência. Esse que cria na cabeça da criança e do jovem de que vai ter sempre alguém para resolver os problemas dele. E um dia esse menino se depara com a vida sozinho. E ele se depara com a dureza de que a vida tem sim e a vida tem não. A vida tem perdas e a vida tem ganhos. Ou esse pai vai pagar o aluguel da vida casada, dos filhos, né? Esse pai vai fazer a despesa da casa do filho ou da filha. Ele vai fazer essa continuidade, entendeu? Ou se ele estiver morto, há uma consequência séria, ou se ele estiver vivo, ele vai sustentar uma segunda casa, porque o filho se casou e ele dá o apartamento e ele paga a escola dos netos e ele vai e ele ajuda. Uma coisa é ajudar quando o ser está em falta, outra coisa é sustentar porque você não criou assim, sabe? Uma forma muito interessante de você viver harmoniosamente dentro de um lar, né, o marido ter admiração pela mulher e a mulher ter admiração pelo seu marido, entendeu? Então, um falar bem do outro, né? Quando esse marido está chegando em casa, ela ai, papai está chegando, ai, o meu marido está chegando, deixa eu me arrumar, tal. Há uma admiração que a criança gosta daquilo, sabe? Gosta de perceber que tem uma harmonia naquele lar. Entendeu? Então, ela começa a tender a copiar esse modelo positivo, que é o da admiração, né? Ao invés de ter crítica, como falou que é o seu pai, né? A hora que o seu pai chegar, é aquela ameaça, né? Então, está na hora do pai chegar, o menino já está com dor de estômago, com dor de barriga, porque sabe que o pior vai acontecer. E o pior é o pai, é a chegada do pai. É a chegada Olha isso. do pai. E tem mulheres que se satisfazem, né? Ou não se dão conta, ou não sei o que se passa, mas assim, de tratar essa figura masculina, às claras mesmo, como de maneira depreciativa. Fala mal do marido para as amigas na frente das crianças, para os amigos na frente das crianças, briga com esse homem na frente dos filhos, essa mulher roubando desse pai o mínimo que ele poderia apresentar ainda de positivo. E vamos então falar um pouco mais a respeito do pai, agora voltando para o tema pai. O que o pai, quais são as características que um pai precisa apresentar aos filhos como modelo? Honestidade. Ele precisa ser exemplo de honestidade. Não adianta ele dizer para o filho, olha, não roube, não pegue o que não é seu. Se na hora que ele for no banco e a fila estiver grande, ele arrumar um jeito de furar a fila e roubar o tempo dos outros na frente do filho. Ele não vai ter como passar esse valor de honestidade se nesses comportamentos simples ele age dessa maneira. De falar a verdade sempre. Ora, é um pai
que na hora que alguém chega lá e ele não quer atender, ele manda o próprio filho dizer, olha, não estou não, diga lá que eu não estou. Como ele vai dizer para esse filho não minta? Como é que ele vai orientar para esse filho que ele deve ser verdadeiro? Como é que ele vai orientar para esse filho que ele deve ser cortês, se na hora que a criança está na frente e ele quer passar, ao invés de ele dizer, por favor, meu filho, me dê licença, ele diz, menino, sai do meio. Como que ele vai orientar que essa criança seja cortês, se na hora de pedir um copo com água para essa criança, ele não sabe dizer, meu filho, por favor, pega um copo com água para mim. Não, ele diz, ô menino, pega um copo com água ali para mim. É sempre nesse tom. Isso, inclusive, é importante dizer que vale tanto para pai quanto para mãe, não é? Mas quando não tem tempo para os filhos também, é algo que é importante de ser visto. Você tocou ainda um pouco mais atrás na questão do atender, do satisfazer os desejos da criança, do fazer todos os desejos. Isso muitas vezes está ligado à questão da culpa. Tá? O indivíduo se sente culpado porque ele trabalha demais, porque ele é ausente, porque ele está fora, porque ele viaja demais, como em alguns casos que eu tenho no consultório, a pessoa viaja demais, e aí ele tenta suprir essa falta, dando para a criança aquilo que a criança mais quer. E duas coisas acontecem. Primeiro, a falta vai continuar. Esse buraquinho na alma dessa criança vai permanecer, não vai conseguir tapar com essas coisas. E segundo, a criança vai se aproveitar disso. Ele vai manipular os pais disso. Ele vai conseguir tudo que materialmente ele deseja. O que é muito danoso para a criança. É importante que o pai entenda que a linguagem de amor da criança, ela é a partir do concreto. Ela só aprende a partir do concreto. Não adianta para os pais chegar para a criança e ficar repetindo, eu te amo, nem ao menos cobrindo de beijos. Porque essa linguagem a criança não entende. A linguagem de amor da criança é a partir das atitudes. É aquele pai que pode ser 10 minutos que ele tenha, mas ele tira 10 minutos, ele senta, ele olha no olho da criança, ele conta a história, ele brinca com a criança, ele joga uma bola com a criança. Muitas vezes os pais perdem essa oportunidade porque criou-se a cultura, os pais têm muito dessa cultura de achar que o tempo de qualidade é o tempo de quantidade. E a questão da qualidade não está diretamente ligada com a quantidade de tempo. É óbvio que nessa vida corrida, na necessidade de dar um conforto para a família, a gente às vezes tem que trabalhar 2, 3 turnos por dia. Mas nesses 2, 3 turnos, quando você chegar em casa, tu pode estar morto e cansado. Tu pode estar só o loro, como diz o nordestino. Pode estar todo acabado, mas você tem que tirar 10 minutinhos, 15 minutinhos para ficar com aquela criança. Se for o caso, aproveita o momento de colocar essa criança para dormir, deite-se com ela, assista alguma coisa com essa criança, converse com essa criança, mas dê atenção. A criança entende a linguagem do amor a partir do momento que o pai tira, a mãe tira do seu tempo para dar atenção para ele. Um pai que nunca vai na escola do filho. O pai que tem a festa da escola, tem a reunião da escola e a criança fica sabendo que esse pai nunca vai lá. A linguagem de amor não é compreendida. E quando esse pai viaja, ele precisa se manter ligado nesse lar, entendeu? Ele precisa dizer para esse filho, eu quero falar com o João, entendeu? O Joãozinho, né? Eu quero falar com o João. E aí esse filho vem, eu quero saber como vai você. Eu quero te dizer que eu estou com saudade, entendeu? Papai está viajando, papai vai demorar ainda mais 5 dias, mais 10 dias, mas eu estou de olho em você, hein, menino? Entendeu? Ó, eu estou de olho em você. Você olha, seja o homem da casa, minha filha, olha, não... Saiba, não perco você de vista, entendeu? Então, essa palavra do pai fica na alma da criança, entendeu? Ele não está presente, mas ele está presente com a voz, com a palavra, entendeu? Então, esses pais que viajam muito
precisam estar ligando e conversando. Me fala como é que foi na escola, entendeu? Eu não fui aí, mas olha, eu estou de olho. E isso faz. Eu até me lembro daquela história já contada tantas vezes do pai que chegava tarde, quando chegava o filho já estava dormindo, quando saía o filho já tinha ido para a escola, enfim, esse desencontro, mas eles combinaram de deixar um nó na ponta do lençol, né? Uma história bem antiga, já contada tantas vezes, mas a criança ficava feliz quando acordava e via meu pai passou por aqui. Meu pai esteve aqui, é diferente, dá um gosto especial, né? De marcar os momentos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui de uma moça, Jaqueline. Ela, quando ouviu você falar a respeito de reproduzir, vocês duas, a respeito de reproduzir a figura do pai no futuro marido, ela ficou preocupada. E aí ela quer entender melhor. Ela diz, Arleide, estou vendo o programa com a Maria de Lourdes e Isabel, um abraço, amo vocês. Muito obrigada. Fiquei na dúvida de como posso reproduzir, como se dá a reprodução das características negativas do meu pai e no meu futuro esposo. Também gostaria de saber como posso evitar essa reprodução negativa. Por favor, pergunta para mim, Darleide? Perguntei. E agora? Então, primeiro a gente precisa entender que essa reprodução é no nível da inconsciência. Não é um movimento consciente. E eu preciso entender também que ele acontece em X, tá certo? O homem escolhe a esposa com base referencial na mãe e a mulher escolhe o marido com base referencial no pai. Essa escolha, ela pode se dar por reprodução, mas ela pode se dar também por negação. Eu escolho alguém semelhante ou eu escolho alguém totalmente contrário. Então, não tem como você, como é que eu posso dizer, a possibilidade de prevenir uma coisa dessa é meio complicado, porque assim, é muito da elaboração interna. A menos que ela já identifique algumas questões do pai hoje que incomoda, com as quais ela não consegue conviver, que machucaram ela, e agora, em processo de terapia, ela consiga identificar esses padrões, e aí ela não vai repetir numa relação seguinte. Mas, assim, é muito a nível do inconsciente. Entendi. E para você, né, trabalhar no nível do consciente, você tem que trabalhar no nível da razão. E a mulher é muito fraca de razão, né? Mas você tem que, numa hora, falar assim, bom, eu vou fazer um casamento e isso é para a minha vida toda? Ok, então deixa eu analisar. Entendeu? Deixa eu montar uma análise aqui. Entendeu? Como é esse homem? Pergunta para o pai, pergunta para a amiga, pergunta a opinião dos outros que enxergam de fora, é muito importante. Mas se você está extremamente apaixonada, você só vê o lado bom do sujeito. E aí o outro chega e fala assim, olha, ele é igualzinho seu pai. Imagina, entendeu? Imagina. Olha, ele é igualzinho isso. Então, use a razão para você fazer uma escolha para a sua vida toda. Você já observou que hoje, durante todo o programa, Maria de Lourdes, acho que pelo menos umas 3, 5 vezes, ela cita casamento, vida toda. Casamento, vida toda. Você está no consultório de família. Aqui nós sempre falamos de relacionamento, de casamento, dessas relações que se dão no ambiente de família. E essa palavra é acertadíssima e, assim, se faz valer em toda a linha de trabalho aqui da Novo Tempo. Casamento é para a vida toda. Estou falando para jovens, considerem casamento como sendo alguma coisa que pode dar o destino da sua vida para sempre, o destino. A quem você escolher hoje, ou por quem você for escolhida hoje. A você que está num casamento e por conta das dificuldades que acontecem em todos os relacionamentos, claro, alguns no nível maior, outros no nível menor, outros com uma sensibilidade maior ou com dificuldades de entendimento, de compreensão maiores ou menores, enfim, mas todo casamento tem ali presente a necessidade de fazer-se valer de mais razão para fazer que essa relação aconteça e se manifeste dia após dia, se tornando mais madura, mais coerente, mais produtiva. Há situações em que a gente aborda o casamento ali na linha, na beirada do precipício, trazendo prejuízos para o indivíduo de um modo absurdo? Sim, como a violência doméstica que citamos hoje aqui no programa, mulheres que apanham, maridos violentos, maridos que também sofrem. Claro que há situações para nós conversarmos, mas não perca de vista, casamento no plano de Deus é para ser para sempre. E aí, quando a gente fala em casamento aqui, queremos sempre reforçar isso. Casamento é uma instituição de Deus para nos fazer felizes e vai exigir de nós uma dose de responsabilidade altíssima. E é importante, inclusive, dizer, Darleide, que
uma das motivações mais comuns para o casamento, para a decisão do casamento que alguns tomam, é para se livrar de um problema na família. Pois é. Para se livrar de um pai, de uma mãe que é castrador, que é abusivo, uma relação difícil, e aí toma essa decisão para se livrar desse problema. E aí, nessa situação, acontece exatamente o que Maria de Lourdes trouxe: a impossibilidade da projeção. A impossibilidade da racionalização, de eu identificar que o sujeito está apresentando comportamentos exatamente semelhantes aos que eu já tenho. Mas ele apresenta, e o que é mais forte para mim naquele momento, é a possibilidade de eu me livrar do problema de casa. Exato. E aí, nesse momento, eu não consigo raciocinar, não consigo pensar. Ele é a minha tábua de salvação, ainda que no futuro ele se torne um inferno para mim. Afunda. Mas agora essa tábua está boiando. E é interessante, tem uma autora cristã, Ellen White, que diz o seguinte: ela diz que quem quiser saber onde é o inferno, não precisa morrer para ser sepultado, não, basta casar errado. E tenha dito. A Jandira me entregou um bilhetinho nesse final de semana, me contando o resumo de uma historinha tão especial. Ela é cuidadora de um paciente que tem esclerose lateral amiotrófica. E ela cuida dele em casa há 3 anos. E ela disse que eles assistem o consultório de família e que ele assiste o consultório de família. E então ela pediu para que eu me lembrasse dele. O nome dele é Raindel Fonseca e ele mora em Itabira, lá em Minas Gerais. Um abraço para você, você que está aí deitadinho, com algumas limitações de movimento, mas com pensamento, com a comunicação feita de uma maneira tão especial. Eu sei que você está me assistindo, acompanhando aqui o consultório de família. Um beijo, muito obrigada pelo carinho. Que Deus te abençoe. E ele é conterrâneo Que de um Deus te ilustre. abençoe. Carlos Itabira. Drummond de Andrade. Itabira, Minas Gerais. Verdade. Muito bom. Deus o abençoe, viu? Obrigada por essa companhia, com todo respeito, com todo carinho, e que a bênção de Deus seja derramada sobre você, sobre a sua casa e a sua vida. Vamos continuando, só temos mais 5 minutinhos para encerrar o programa. Maria de Lourdes, o que você diz sobre esse tema, de modo que a gente possa ir deixando uma mensagem para os pais, para as famílias? Eu diria, pai, não pense que você vem com experiência para educar o seu filho. Né? Ninguém tem a experiência para educar um filho. É preciso aprender ali quando você tem o seu filho. Então, você precisa observar que filho é esse, que personalidade ele tem, se ele é muito irritadiço, se ele é muito encolhidinho, se ele é muito tímido. Cada filho você tem que ter um tratamento. Alguns filhos você tem que conter um pouquinho com uma boa palavra, outros você tem que estimular. A escola de aprendizado é o seu lar, entendeu? Você não vem pronto para ser pai. E, às vezes, você erra porque você pega o modelo como seu pai te criou e não serve, não é o mesmo tempo, não é a mesma pessoa. Então, analise os seus filhos, pare e pense como é o meu filho, como é minha filha, o que eles gostam de ouvir, o que eles precisam. E aí você vai aprendendo com eles. Não tenha medo de dizer para o seu filho: o pai errou, filho, me desculpa, entendeu? O pai falhou, o pai estava nervoso, eu não queria dizer aquilo, mas eu disse, me perdoa. Olha, a criança vai aprender que nós podemos errar, que você não é perfeito, que você pode errar e acertar com eles. Ok. Isabel. Então, eu gostaria de retomar a ideia de que a primeira representação que nós temos de Deus enquanto Pai é a partir dos nossos pais, não é? A partir dessa figura. E eu acho que vale a pena, nesse momento, para cada pai que está nos ouvindo, pensar: que Deus que eu tenho representado para o meu filho? É um Deus de amor, é um Deus que castiga o tempo todo, é um Deus que rejeita, é um Deus que abandona, é um Deus que não assume essa responsabilidade, ou é um Deus que acompanha, que cuida, que ampara, que orienta, que guia,
Sabe, nós precisamos olhar para Deus, contemplar a Deus como modelo de pai. E no momento que a gente contempla a Deus como modelo de pai, que a gente vê como é que Ele, como pai, age conosco, a gente então vai tomar isso como base para agir com os nossos filhos. E assim, eu gosto muito de pensar que ainda é tempo. Você pode estar nos vendo agora e pensando, meu Deus, eu já cometi os erros, os meus filhos já cresceram, eles já se prejudicaram, eles já foram machucados pela minha inexperiência, pela minha grosseria. Querido pai, você ainda está vivo, você ainda pode voltar e dizer, me perdoe, meu filho, me perdoe, ainda é tempo de fazer isso, ainda é tempo de recuperar esse vínculo, ainda é tempo, se você que nos vê agora, sabe que você tem um filho, que você nunca visitou, que você nunca amparou, que você nunca foi lá, ainda é tempo de você voltar e assumir essa paternidade, ainda é tempo de você cuidar, ainda é tempo de você se redimir. Que ótimo, que bom que é tempo, ainda dá tempo. Muito obrigada, meninas. Foi muito bom tê-las aqui. Maria de Lourdes, Isabel, e você também ter aqui a sua companhia é sempre muito positivo. Mas cuida mais, pensa mais a respeito sobre ser pai, sobre ser mãe, sobre ser filho, sobre ser quem você é. Quais são as suas responsabilidades? Quando nós dizemos que dá para aproveitar o tempo de agora, dá. Mas não dá para voltar no tempo e desfazer as palavras malditas, as impressões malditas, a falta maldita. Mas você pode fazer do tempo de agora um tempo bendito. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro aqui no Consultório de Família.